Olá, eu sou o Giovanni de Souza, este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de jovens imitadores de Cristo. Esta é a lição número 7. Quem segue a Cristo anda em fidelidade. Texto principal: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Resumo da lição: o soldado, o agricultor e o atleta são excelentes imagens para refletir sobre a fidelidade de cada crente no reino de Deus. Veremos nesta lição, por exemplo, o porquê que o autor aqui usou o soldado, o agricultor e o atleta para nos dar esta ideia de fidelidade ao Senhor. Um soldado, o crente, precisa estar disposto a enfrentar dificuldades, sofrimentos e a lutar espiritualmente com toda a dedicação ao Senhor. Aos Efésios 6, do 10 ao 18, o atleta, como faz o atleta? O crente precisa estar disposto à renúncia e a viver uma vida cristã de rígida disciplina. 2 Timóteo 2, 5. O agricultor, como o agricultor deve assumir o compromisso de trabalhar arduamente, e isso em horários prolongados. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 6, isso aqui só para a gente ter um norte, ter uma direção. Introdução. Partindo de três metáforas importantes e recorrentes nas epístolas paulinas, o soldado, o atleta e o agricultor, aprenderemos sobre como vale a pena ser fiel a Cristo e aos valores do reino de Deus. Essas três figuras serão importantes para que nós venhamos compreender a fidelidade. O que é fidelidade? O que é ser fiel a alguém? Nesse caso, ao Senhor, nós devemos viver sempre uma vida de fidelidade, ser fiel àquilo que nós fomos chamados para sermos, continuar sendo servos do Senhor, fiel em sua palavra, fiel no nosso proceder, na nossa jornada. Nós devemos sempre ser fiéis ao Senhor em tudo. Até porque há um outro ponto também: ainda que nós venhamos ser infiéis, o Senhor permanece fiel. Fiel como um soldado, fidelidade como foco de vida. Oferecendo suas últimas orientações a seu amigo Timóteo, Paulo o incentiva a viver em fidelidade a Deus, assim como um soldado alistado deve se dedicar exclusivamente às questões militares. É muito interessante a vida do soldado, por exemplo, é um pouco sofredor, bem na verdade, apesar que muitas das vezes nós vemos apenas como soldado aquela pessoa que está ali com a sua farda, a sua questão militar, defendendo aqui o território nacional, e é aquela coisa bonita. Entretanto, o soldado, para ele estar ali, ele passa por alguns processos de treinamento, situações árduas, situações muito difíceis, muitas delas delicadas. Há também aqueles soldados, no modo geral, o soldado militar do exército, aqui para trazer aqui para nós a ideia do exército, tem algumas questões. Uma das questões, por exemplo, ele precisa ser, quando ele vai se alistar, ele se alista, e quando ele é um soldado ali do exército, ele precisa ser fiel aos seus superiores. Ele precisa estar ali sempre fiel e obediente àquele superior. É por isso que muitas das vezes nós vemos que o exército, de forma geral, ele é sempre muito respeitado pelas pessoas de bem. Claro que há pessoas que não gostam do exército justamente porque o exército exerce a justiça, exerce o seu poder militar, a sua força militar, de uma forma, de um parâmetro que nos dá a ideia de segurança, fazer segurança àquela pessoa que está necessitada. Por exemplo, quando há um problema num país, por exemplo, o Brasil ele é pioneiro nesse negócio, ele é muito peculiar nesse ponto. O exército brasileiro vai em missão de paz para aquele outro país, e lá o exército brasileiro promove a paz. E como que ele promove a paz ali? Ele tem uma fidelidade aos seus superiores, e assim ele consegue manter a paz naquela cidade, naquele país, naquele lugar, porque ali a força militar exerce o poder de fato militar de defender o cidadão de bem. Então é por isso que aquelas pessoas que não são de bem vai sempre contra a questão militar. Mas aqui nós vemos, assim como o soldado é fiel aos seus superiores, assim também nós, como soldados de Cristo, também devemos ser fiéis a Cristo. Fiel em meio aos sofrimentos. Ainda explorando essa figura de soldado, Paulo convida Timóteo a ser resiliente. A situação não era nada fácil. Paulo estava preso com forte expectativa de morte, o Império Romano massacrando os cristãos, falsos pregadores tentando desestabilizar a harmonia interna daquelas jovens igrejas. Então veja aqui que, em meio ao sofrimento, o soldado continua
firme, ele continua sendo fiel, mesmo em meio ao sofrimento. Vemos aqui, Paulo estava preso com uma expectativa de ser morto, né? Entretanto, ele fala da fidelidade, assim também somos nós. Ainda que nós devemos estar correndo um risco de morte por sermos fiéis ao Senhor, nós devemos continuar fiéis ao Senhor, ainda que seja para a morte, como a Bíblia diz. Então nós devemos sempre ter essa perspectiva, né? Mesmo aquelas igrejas novas, né? Igrejas que estão nascendo agora, precisam continuar fiéis, firmes no Senhor, assim como um soldado, né? Em meio ao sofrimento continua sendo fiel, vivendo em fidelidade para agradar a Deus. As guerras que lutamos são contra as estruturas do inferno. E vencer o maligno é nossa vocação como fiéis soldados de Cristo. Não devemos lutar por nossos próprios interesses ou em busca de honra própria. Todas as nossas batalhas são a serviço do Mestre para a glória dele. Olha que muito interessante que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas a nossa luta é direta contra as potestades do inferno, né? Contra as questões, contra o adversário. E nós vencemos o maligno somente através da palavra. Nós vencemos o maligno através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra. Então veja que nós devemos militar, aqui na questão, né, de agradar a Deus. Né? Nós seremos servos, né, soldados do Senhor, fiéis a Ele e dando glórias a Ele. Então nós fazemos esta guerra, né, expulsando demônios, curando enfermos, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Libertar os cativos, né? Estender a mão ao próximo, e tudo para a glória do Senhor. Quando alguém vier questionar sobre a nossa, por que nós vamos fazer aquilo, porque, ou até mesmo querer dar glória, né, para nós, né, porque nós estamos fazendo algo extraordinário, nós desviamos a glória que iria para nós. Não, de forma nenhuma. Eu não posso receber essa glória, porque essa glória é do meu Senhor. A Cristo seja a glória, o poder e a majestade, porque que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nome do Senhor. Nós devemos dar toda a glória e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Fiel como um atleta, encarando a vida como a dedicação de um atleta. Trabalhando com outra imagem para tentar articular o conceito do reino de Deus, Paulo compara a trajetória cristã com a vida de um atleta do mundo antigo. É claro que ser atleta tem algumas características que permanecem a mesma independente do momento histórico, tais como dedicação, abnegação, austeridade e seriedade. De uma forma atlética falando, nós devemos sempre estar nessa questão de dedicação, nós devemos nos dedicar a ter a questão da abnegação, né? A questão também da seriedade, né? Fazer as coisas com seriedade. Há uma questão muito interessante que fala sobre aconteceu nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Um homem chamado Derek Redmond, ele era um homem que estava ali fazendo uma corrida, né? E durante a corrida ele teve um problema, ele não conseguiu ir até acompanhar os outros atletas. E o que aconteceu com ele? Ele não desistiu. Ele ficou e começou a andar devagar e com muita dificuldade. Isto é uma questão de esforço, de dedicação, de seriedade naquilo que ele está fazendo. Até que o pai entrou, chegou a ele e o ajudou a chegar até o final daquela prova. E o que isso traz para nós? Independente do sofrimento do atleta, independente das coisas que ele passa, ele vai sempre ter aquela seriedade. Ele, com todo esforço, com muita dor, ele foi até o final e foi aplaudido por todo o estádio, né? Por todas as pessoas que estavam ali, que eram cerca de 30 mil pessoas, ficaram ali aplaudindo este atleta. Por quê? Por causa da sua dedicação. E assim também somos nós. Independente das circunstâncias, o nosso Pai sempre estará conosco e nos levando até o final, né? E assim também nós devemos, assim como esse atleta teve essa fidelidade, essa firmeza, essa dedicação, essa abnegação, essa sinceridade, nós também devemos fazer o mesmo, e mais uma vez para a honra e glória do nosso Senhor. O árduo, mais glorioso caminho da vitória do atleta. Não há facilidades para quem deseja viver a plenitude de Deus.
Só desejos e vontades não colocam medalhas no peito do atleta. É necessário treinamento, abnegação e paciência. É bem verdade que a questão do atleta, nós vemos um atleta numa corrida, por exemplo, que dura alguns minutos, 2, 3 minutos, ou uma prova um pouco mais extensa, de 1 hora ou 2, ou seja lá qual for a modalidade, né, uma questão coletiva, por exemplo, 1 hora e meia, 2 horas, mas na verdade aquilo só vai acontecer dali a 4 anos ou 2 anos, mas de uma forma direta, aquela prova que para ele valeu ali 2 minutos, 2 horas, não teve 2 horas de treinamento, não teve 2 minutos de treinamento, foram 4 longos anos de treinamento intenso. Por quê? Porque somente desejo e vontade não vai fazer de você um vencedor. Você pode ter muita vontade, ter muito desejo, mas se você ficar parado onde você está, nada acontecerá. Você precisa ter treino. Ainda que você seja bom no que você faz, você continua treinando. Vou te dar um exemplo bem prático aqui. Vou colocar aqui 3 jogadores, o Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi e o Neymar Júnior. Eles são muito bons naquilo que eles fazem. E por que eles continuam sendo bons naquilo que eles fazem? Porque eles continuam treinando. Eles não param de treinar. E nós devemos ter a mesma disciplina, principalmente aqui o Cristiano Ronaldo, que parece que dos 3 é o mais disciplinado, nessa questão de continuar treinando, de ter horário, de ter alimentação balanceada, toda uma situação. Nós também da mesma forma. Nós precisamos estar na jornada de Cristo com o Senhor, e nós não devemos apenas ter desejo e vontade de seguir a Cristo, nós devemos seguir de fato a Cristo, ter dedicação, esforço, treino todos os dias ali na presença santa do Senhor para a honra e glória do nome dele. Então que nós não venhamos pensar, né? Porque a jornada é longa, então eu vou ficar parado por aqui. Até tenho vontade de ir, mas eu vou ficar por aqui. Não, tenha vontade, desejo e vá. Né? Vá porque o trabalho é um pouco árduo, né? Às vezes, na jornada cristã, mas o glorioso caminho da vitória do atleta que para nós será naquele grande dia que receberemos a coroa de glória, né? A felicidade de quem venceu na vida de modo íntegro. Paulo nos ensina nesta sintética imagem que correlaciona reino e vida atlética que a vitória a qualquer custo é bem pior do que uma derrota. Não há benefício algum em uma vitória alcançada através de trapaças e enganos. É verdade que durante a nossa caminhada acontecerá algumas coisas no caminho. Entretanto, quando você é íntegro naquilo que você faz, quando você está caminhando com o Senhor, é possível que você alguma vez você perca o passo e caia, mas a Bíblia diz que o justo, ainda que caia, não ficará prostrado. Então, assim como esse atleta que foi ajudado pelo Pai, você também certamente será ajudado pelo Pai, desde que você permaneça firme, com vontade, desejo e principalmente a atitude de ir até o final. É muito melhor você ser íntegro, que é o ideal, né? Nós sejamos íntegros diante do Senhor, ainda que nós venhamos falhar hoje ou amanhã, do que ter aquela questão de uma vitória alcançada através de trapaças e enganos. Tentar enganar um ou a outro, ao nosso pastor, ou até mesmo em alguns casos específicos, tentar enganar a Deus. Então que nós venhamos ter essa integridade, assim como Jó foi íntegro diante do Senhor, nós também devemos ser íntegros diante do Senhor. Nós devemos continuar a nossa caminhada com integridade. Fiel como um agricultor, vivendo no reino com muito trabalho. Viver junto de Deus é maravilhoso, entretanto isto não implica em uma vida de facilidade e despreocupações. Participar do reino envolve muito trabalho e muitas responsabilidades. É claro que para o preguiçoso isso é péssimo, mas para quem deseja um compromisso sincero com o Altíssimo sempre será um enorme privilégio. A Bíblia diz: vai ter com a formiga o preguiçoso, conhece o seu caminho. Você sabe, Provérbios 6,6. O trabalho do agricultor é um trabalho muito difícil. É muito trabalhoso. E é assim exatamente que nós devemos fazer. Ter uma vida de trabalho. Vivermos uma vida de trabalho diante do Senhor. Não viver de qualquer maneira, viver uma vida de preguiça, de maneira nenhuma. Nós devemos estar trabalhosos com responsabilidade diante de Deus, diante do nosso Senhor. O agricultor, por exemplo, ele vai lá, coloca
preparar a terra, o que não é uma tarefa muito fácil. Joga a semente lá, deixa a semente lá, e precisa ser regada essa semente, precisa trabalhar com as máquinas, dependendo da lavoura, né? Se for muito grande, for muitos hectares, né? Um espaço muito alto, muito grande, que é melhor dizendo, ele precisa de máquinas, então a máquina precisa de manutenção, então precisa fazer manutenção, precisa guiar aquela máquina na lavoura, precisa saber fazer, operar aquela máquina. Então o agricultor, ele sempre tem muito trabalho, principalmente levanta todo dia muito cedo para cuidar daquela questão da colheita, né, do grande dia da colheita. Assim também somos nós. Nós devemos levar a palavra, né, semear a palavra, né, que é a semente, né, levar a semente da palavra para que as pessoas venham conhecer a Cristo, e nós devemos continuar fazendo um trabalho de regar esta semente, continuar, chegou, falou da palavra, no dia seguinte podendo ir, vai na casa da pessoa e depois continua levando essa pessoa à igreja. Nós precisamos fazer um trabalho cotidiano para que essa semente venha germinar, dar fruto e o fruto permaneça. O árduo trabalho no reino de Deus. A metáfora do agricultor, a qual é amplamente utilizada nas Escrituras ao se referir às nossas interações com o reino, lembra-nos de que uma das maiores dificuldades para viver uma vida cristã sadia é conformar-se à lógica da fé. Não há nada mais desafiador do que um plantio. Então, realmente, o plantio é uma situação muito difícil. Nós devemos ficar regando ali todos os dias, preparar a terra, adubar a terra. É sempre muito trabalhoso, e é justamente esta a ideia do trabalho no Evangelho. Nós precisamos fazer um trabalho, e um trabalho completo. Nós não devemos, eu fiz e agora está tudo bem. Não, você faz hoje, faz amanhã e continua. Porque nós precisamos ter um cuidado, lembrando que é Deus quem dá o crescimento, mas nós devemos fazer aquilo que tem que fazer. Nós precisamos levar a palavra, regar a palavra, regar a palavra que no bom sentido, né? Que a palavra não precisa ser regada, né? Eu digo, a gente lança a semente, que é a palavra, e nós vamos lá a cada dia com aquela pessoa que nós falamos da palavra, e falar dela, da palavra, continuar falando da palavra, instruindo a palavra. Então é um trabalho muito árduo a questão, porque quem é que vai levantar, por exemplo, para cuidar de alguém que na verdade você está trabalhando para alguém, que no caso para o Senhor, você está trabalhando para Deus. E em questões financeiras você não terá nenhum retorno aqui. Então quem é que vai fazer isso? Nós, porque nós devemos fazer isso por dedicação e amor, sem esperar algo em troca. Por quê? Porque quando nós fazemos algo para o Senhor, nós já somos recompensados. Por quê? Porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos deu capacidade, nos capacitou para fazer o trabalho. Então, vamos continuar firmes neste propósito para a honra e glória do nome dEle. Sempre haverá uma recompensa pela dedicação ao reino. Paulo termina o uso da imagem do lavrador anunciando um dos valores de justiça do reino. Deus, em seu amor e justiça, jamais permitirá que fiquemos sem o devido prêmio por nossas ações. Ou, como diz uma aluna minha, nós não ficamos sem o brinde. Pois bem, quando você se dedica à obra do Senhor, que você vai lá como um agricultor e planta e dedica e faz, naquele grande dia você também receberá uma recompensa da parte do Senhor, uma coroa incorruptível, algo espantoso. A sua recompensa virá. O trabalho que você faz aqui na terra para a glória do nome do Senhor, que vai fazer com que as pessoas entrem nas mansões celestiais pelas portas através da sua vida, que você foi um canal de bênção para essa pessoa, porque o Espírito Santo te usou e você se deixou ser usado pelo Espírito Santo, se deixou ser usado por Deus para edificar pessoas, para que as pessoas viessem entrar nas mansões celestiais pelas portas. Você não receberá nenhuma recompensa aqui na terra, você receberá na eternidade, o que é muito melhor, porque vai durar a eternidade. Porque nunca vai se corromper, aquilo nunca vai acabar. Aquela recompensa nunca será destruída, sempre estará lá para toda a eternidade. E nós precisamos visar muito essa questão da eternidade, falar da eternidade. Por quê? Porque hoje falamos de uma forma muito terra, né? Falamos muito daqui. Nós devemos continuar falando das mansões celestiais. Buscar as questões que são de cima, né? Conclusão: a grandeza e a complexidade do reino exigem uma correspondência à altura daqueles que se propõem a servi-lo. O foco de um soldado na guerra, a honradez de um atleta coroado e o merecimento de um
dedicado ao agricultor. São acessíveis, imagens que nos lembram dos valores do reino. Então, sim, nós temos os valores do reino e também receberemos a recompensa do reino. Que nós venhamos a cada dia mais ter isso na nossa mente, no nosso coração, fazer as coisas para a honra e glória do nome do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor. Então, nós precisamos ter fidelidade ao nosso Senhor. Hora da revisão. Número 1. Porque as oposições do inferno são múltiplas, os combates ferrenhos, por isso precisamos de foco e atenção. Número 2, que a nossa vocação é para servir ao reino e ao melhor. Número 2, que a nossa vocação é para servir ao rei e seu reino. Número 3, se há algo pelo que vale a pena negar, são todas as seduções do mundo. É o céu prometido para os seguidores do reino. Número 4, segundo a lição, é melhor ser um perdedor honrado do que um cínico vencedor. Número 5, de acordo com a lição, é que se nos esforçarmos no serviço ao reino, devemos esperar das mãos de Deus o melhor. Então, quando você trabalha para o Senhor, a recompensa vem do Senhor. E Ele quem estará naquele grande dia te recompensando por tudo aquilo. Portanto, quem segue a Cristo anda em fidelidade. Que nós venhamos a cada dia mais viver a fidelidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que quem segue a Cristo anda em fidelidade. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical. Até porque quem faz a escola é o aluno. E eu vou deixar aqui na descrição o vídeo para você assistir a história de Derek Redmond, o atleta a qual eu mencionei. Deus abençoe sua vida. Tchau!